Dia 85, Deuteronômio, capítulo 5 ao capítulo 6, versículo 25. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedras e a deu para mim, quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas. Vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos dirá tudo que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas. Mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará para que os cumpram na terra que eu lhes darei para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir,
para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês, muitos, se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construiriam, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu ao pai de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 35. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou-o no caixão, e os que a estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você.
E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: Aqui, pois, compararei as pessoas desta geração. Aqui são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês disseram: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Salmos capítulo 68, do versículo 19 ao versículo 35. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em seu sangue, e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, àquele que vai montando sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Provérbios capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 31. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e um insensato será salvo, do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Terminamos o dia 85, nós nos vemos amanhã, no dia 86. Até mais.